Turma, esse é um vídeo muito especial. Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos maiores profissionais que o Brasil já teve no atendimento pré-hospitalar e, sem exagerar, um dos maiores profissionais provavelmente que o mundo já teve em toda a sua história no atendimento pré-hospitalar. E eu vou te explicar nesse vídeo por que eu estou falando isso realmente sem exagerar e com toda a convicção. Quero falar sobre o Dr. Davi Spielmann. Bom, tem que agradecer ao Léo, né, porque ele me tirou da caixinha, né? Essa é a primeira palestra que eu faço desse gênero na minha vida. E eu preciso muito que você preste atenção nesse vídeo, porque o que eu vou te contar aqui pode mudar completamente a sua história profissional daqui para frente. Eu fico inspirado quando eu vou ouvindo e vou falando, isso me inspira, me emociona. E eu acho que o propósito da aula, dessa apresentação, acho que é exatamente essa. O Dr. Davi, ele é médico na reserva do Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, coronel na reserva. E é uma pessoa que dedicou toda a sua vida profissional para uma missão. Tudo para uma simples missão, que é contribuir para reduzir o número de afogados no mundo. E ele tem feito isso com maestria. Sem dúvida, é o maior nome na área de afogamento, resgate, da história da humanidade. Eu vou mostrar para vocês o que o Dr. Davi Spielmann já fez. Ele é o fundador da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa. E o Dr. Davi, ele vem trabalhando aí há 30 anos praticamente, de forma voluntária, dedicando várias horas do seu dia, dos seus dias, todos os dias da sua vida praticamente, para contribuir com essa missão. Com dezenas e dezenas e dezenas, provavelmente centenas de materiais publicados, artigos, protocolos, os 6 graus do afogamento, por exemplo, que a gente ouve falar, é uma publicação do Dr. Davi Spielmann e sua equipe da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cadeia da sobrevivência do afogamento, que é utilizada nos protocolos americanos, protocolos europeus, protocolos australianos, o mundo inteiro usa esses conhecimentos, a própria definição de afogamento, o que fazer no suporte básico, suporte avançado, enfim, toda essa literatura que a gente está acostumado normalmente a trazer de fora, ler guidelines internacionais. No Brasil, quando se fala de afogamento, esse conhecimento ele brota aqui dentro de um brasileiro e de sua equipe, ou seja, de uma atitude empreendedora de fazer acontecer algo extraordinário que é feito quando nós encontramos um porquê. O Dr. Davi, ele tem um porquê muito forte nessa missão e faz com que ele tenha feito algo absolutamente extraordinário. Infelizmente, não é algo midiático, né? A mídia, ela coloca nos holofotes muitas vezes quem não tem coisas tão significativas e com tanta contribuição para a humanidade. O que nós vemos mais na mídia sendo espalhado são notícias ruins e entretenimento. Nada contra o entretenimento. Entretenimento é importantíssimo, todos nós consumimos, todos nós precisamos de momentos de alegria, de prazer, de diversão, isso faz parte. Agora, é óbvio que isso atrai muito mais atenção. E as notícias ruins, saber uma ou outra para a gente saber onde a gente está, pode ser até importante, mas viver vendo isso o dia inteiro é completamente desnecessário. Mas infelizmente são essas coisas que a gente vê mais na mídia. Só que aqui nós estamos diante de um ser humano digno de toda admiração e respeito. E eu vou deixar para vocês assistirem aqui uma palestra que o professor Davi fez num evento que nós organizamos em 2016 ou 2017, se eu não me engano, que é uma palestra chamada Uma História de Suor, Lágrimas e Dedicação. Nesse evento, nós fizemos 3 palestras relacionadas com salvamento aquático, afogamento. A primeira da série das 3 foi Jorge Cerqueira, que é um salva-vida extraordinário, uma pessoa incrível, iluminada, que nos fez uma palestra sobre resgate aquático, inclusive amigo íntimo do Dr. Davi, aqui de Salvador. Ele fez então sobre resgate. Depois, a segunda palestra nessa sequência foi o enfermeiro Márcio Coelho, enfermeiro mergulhador do SAMU, Núcleo de Educação Permanente, um dos maiores estudiosos em suporte básico de vida, afogamento, que eu conheço. Ele fez a palestra sobre o suporte básico e avançado de vida no afogamento. E a terceira palestra dessa sequência, eu solicitei para o Dr. Davi, na época, que ele, se possível, contasse a história de como a Sobrasa nasceu, como essa coisa toda gigantesca e maravilhosa aconteceu, quais foram as dificuldades, enfim. É uma palestra simplesmente que
Dr. Davi chorou, acho que umas 3 vezes ao longo dela, e nós tivemos a oportunidade de presenciar isso. Era a primeira vez, como ele mesmo disse, que ele fazia uma palestra assim com esse lado motivacional, inspiracional, né? Eu acho que o maior elemento motivacional é você ver uma trajetória de alguém inspirador contando o que ele passou. E é isso que o Dr. Davi faz. Essa palestra é essa aqui que está em nosso canal do YouTube. Eu tô recolocando ela. Ela foi publicada dia 9 de setembro de 2017. Você vê que tem 1.600 visualizações no canal. É um dos vídeos menos assistidos, porque talvez o nome não chama tanto a atenção, mas provavelmente é o vídeo mais transformador, extraordinário que existe aí de forma disparada em nosso canal do YouTube. Então, por esse motivo, eu estou retrazendo e vou colocar aqui na sequência desse vídeo para que você possa assistir. Vou deixar aqui na descrição também a palestra que Jorge realizou nesse mesmo congresso que nós realizamos aqui em Salvador, e a palestra que Márcio Coelho realizou também nesse mesmo congresso antes. Eu falei para Davi que a ideia era fazer com que Jorge e Márcio, que são pupilos, seguidores do Dr. Davi Spillman, como eu mesmo sou, que eles apresentassem a parte do que Spillman criou, né? Apesar de que o maior foco é em prevenção, e Jorge falou bastante, tanto Márcio quanto Jorge falaram bastante de prevenção, e que Davi viesse contar como aconteceu essa história toda. Numa próxima oportunidade eu vou até contar aqui no canal como eu conheci o Dr. Davi Spillman, porque foi uma história muito interessante. Para mim ele era uma pessoa inacessível. Eu aqui de Salvador, lá no Rio de Janeiro, eu lia os materiais dele, tinha como um ídolo distante, inalcançável, e eu consegui chegar próximo de Dr. Davi, me tornar um amigo, uma pessoa que tem contato, que conversa por telefone, por WhatsApp, e uma próxima oportunidade eu conto isso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de conhecer esse ser humano maravilhoso. Então fiquem aí agora com a palestra Sobrasa, uma história de suor, lágrimas e dedicação. Dedique um pouco do seu tempo. Ela tem 1 hora e 10 minutos, mas vale muito, muito, muito a pena ser conferida. Depois deixe nos comentários o que você achou e se você assistiu até o final. Muito obrigado aí pela atenção. Fique agora com essa palestra maravilhosa. Bom, tem que agradecer ao Léo, né? Porque ele me tirou da caixinha, né? Essa é a primeira palestra que eu faço desse gênero na minha vida. Nunca tinha feito antes. E o que ele me pediu foi um desafio, e eu achei, inicialmente eu fiquei pensando, caraca, mas eu estou tão confortável na minha caixinha, são 3, 4 palestras por mês que eu dou de afogamento há 20 anos. Então eu não preciso de slide, não preciso de nada, né? Tá tudo aqui, eu posso estar pensando na minha mulher, o que ela está fazendo lá em casa, e eu estou falando. Então é tranquilo. Mas ele me pediu um negócio que eu primeiramente falei, caraca, mas como é que eu vou manejar isso aí? Ele me falou, eu quero que você conte, é uma palestra motivadora, eu quero que você motive esses instrutores, eu quero que você conte a sua história, né? Conte a história da Sobrasa, porque a minha história é a história da Sobrasa, está muito ligada. Eu falei, vamos lá então, né? Já vi que o Márcio tinha... Cadê o Márcio? O Márcio já tinha ocupado o meu lugar, eu falei, não tem como voltar atrás, ele vai dar aula de afogamento, não tem o que falar. Eu vou falar o quê, né? Vamos lá, então vamos lá. E aí, eu tenho a agradecer, porque foi um revival, né? Um retorno a tudo que eu fiz na minha vida profissional, até fora da vida profissional, vou mostrar um pouco para vocês, do que eu vivi. E realmente eu acho que é inspirador, né? Eu fico inspirado quando eu vou ouvindo e vou falando, isso me inspira, me emociona, e eu acho que o propósito da aula, dessa apresentação, acho que é exatamente essa, é emocionar, é mostrar para vocês que sem derrota não tem sucesso, não há sucesso sem derrota. Então eu perdi muito, eu fui derrotado muitas vezes, muitas, não tem nem conta, para você conseguir um sucesso, tá? E foi muito legal, te agradecer porque realmente me tirou da caixinha e foi muito legal, tá? A primeira pergunta, acho que é muito legal, eu só vou pedir desculpas ao Léo, que eu acho que eu vou ultrapassar 1 hora. Acabei de dizer o quê? Acabei de falar aqui, não é pra mostrar por aqui. Porque como é a primeira vez, como é a primeira vez disso aí, eu quis trazer tudo. E normalmente afogamento, os caras me disseram, fala 5 minutos, eu falo 5 minutos, você fala em 30,
Qualquer tempo que ele me der, eu cumpro, mas isso eu acho que eu vou sair um pouco, tá? E na hora que você achar, puta, já encheu o meu saco, levanta a mão, ó, tá na hora de ir embora, doutor. Tá? O que define um bom profissional? Eu acho que essa pergunta serve para todos nós, né? Eu acho assim, o que define a gente como um bom profissional? Eu acho que primeiro tem que ter uma puta motivação, ou seja, tem que estar motivado. E motivação não quer dizer que não seja dinheiro, que não seja amor pelo próximo. Você tem que ter um drive, alguma coisa que te impulsiona a trabalhar o tempo todo, direto, a não voltar atrás e o tempo todo com muita força. Então isso é fundamental. Vocês não estariam aqui no sábado se não tivessem essa motivação. A outra coisa são as ferramentas. Tudo que vocês estão obtendo hoje aqui. Né? A ferramenta de saber como lidar com afogamento, como lidar com trauma, como fazer uma palestra, como dar, como se comunicar, como fazer essa mensagem que você tem, esse conteúdo, chegar no papel aqui, ele escrever, ele achar que é importante, levar para casa, multiplicar isso. Essa é uma ferramenta que você carrega. Tá? E essa ferramenta é super importante. E o julgamento, ou seja, o bom senso. O bom senso de aquele protocolo que eu li, nesse caso não se aplicava, não tinha como fazer, porque tinha uma exceção e eu não tinha como aplicar. Eu acho que isso faz um bom profissional. Ele necessariamente não precisa ter todas as ferramentas para ter um bom resultado. Veja vocês que o resultado fica exatamente no meio. Qual é o resultado? O que o Márcio encerrou a palestra ou começou a palestra? É o paciente. É o bom atendimento do paciente. É fazer o melhor para o paciente. Eu não sei o que fazer, eu posso... Isso aqui já é alguma coisa que eu estou fazendo. Estou dando carinho, estou dando amor, estou dando atenção, estou dando proximidade. Eu estou fazendo alguma coisa. É um resultado. Eu posso ter melhores resultados? Posso. Quanto mais ferramentas eu tiver, melhor. Quanto melhor julgamento eu conseguir analisar os protocolos que estão me propondo, e se tem um protocolo absurdo, né, melhor eu vou conseguir um resultado. E aí, pensando nisso, em 2016, voando lá para uma aula que eu ia dar na Colômbia, eu comecei a pensar quais eram os desafios que um socorrista tem. Quais são os axiomas, as dificuldades, os desafios, né? E a gente entendeu, primeiro, a gente tinha feito um trabalho muito interessante, eu acho muito interessante para quem trabalha com socorro, a gente fez um trabalho que mostrava que para um socorro de um guarda-vidas são 8 milhões de possibilidades diferentes. Então, no trabalho dia a dia de vocês, no momento em que você sai de casa e pega trânsito ou não, tem conta para pagar ou não, comeu bem ou não, dormiu bem ou não, está com frio ou não, está bem vestido ou não, tudo isso afeta o resultado final. E são 8 milhões de possibilidades diferentes. Significa que a cada 5, 6 portas que você escolhe para entrar, 5, 6 portas se abrem, 5, 6 portas depois, 5, 6 portas depois. A cada hora, pensa num socorro que você já fez e você vai lembrar que toda hora eu tenho que tomar decisões. Será que com tantas decisões, mais de 8 milhões de decisões, de possibilidades, será que eu consigo fazer perfeito? O que vocês acham? Óbvio que não. Então, assim, a primeira realidade é: nenhum socorro é perfeito. Todos são imperfeitos. Todos eu poderia fazer melhor ou diferente. Não existe o perfeito. Mas, mesmo não fazendo o perfeito, o resultado pode ser positivo. Ótimo. O resultado pode ser excelente, mesmo que eu pudesse ter que fazer diferente do que foi feito. Então, não existe socorro perfeito, pois mesmo cometendo alguns erros, o resultado pode ser positivo. A prática dos protocolos, essa é uma outra coisa que eu acho muito importante, o Léo estava falando um pouquinho. A prática dos protocolos e a sua revisão após cada socorro melhora a eficácia ou a eficiência de sua resposta. Ou seja, acabou o socorro, vamos juntar aqui a equipe, vamos fazer
O pessoal do resgate aéreo e da parte de piloto faz muito isso. Briefing, debriefing. Acabou a missão. Vamos ver o que a gente poderia ter feito diferente? Isso é um exercício de um script para que você execute a próxima missão um pouco melhor. E não há problemas de avaliar, eu errei nisso ou errei naquilo. Sabe? A gente poderia ter feito diferente. O erro faz parte do acerto. Isso é fundamental. Adote novos protocolos e equipamentos. Somente se for baseado em evidência científica. Todos os dias a gente vê no Facebook, no Instagram, novos equipamentos fantásticos. E aí você vê várias pessoas querendo usar novos equipamentos, querendo usar novas tecnologias. Não é verdade? É uma pulseira, por exemplo, afogamento é uma pulseira que bota aqui, que ele flutua, um colar que bota, flutua, é o outro que tem um ralo que evita afogamento, e isso em todas as áreas de socorrismo. Antes de usar isso, questione de onde que isso vem, se isso realmente serve. Na maioria das vezes, o que você precisa é apenas do seu conhecimento e de boa vontade e julgamento, tá? Não precisa de tantos equipamentos para fazer o bem. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho equipamento. Você não precisa o tempo todo de todos os socorros de equipamento e de equipamentos sofisticados. Você precisa de bom senso, saber como faz e executar a missão. Quanto mais ferramentas tiver, maior a eficácia no socorro. É isso que a gente está falando. E é isso que vocês estão adquirindo aqui, ferramentas. Ferramentas para saber, por exemplo, quando o guarda-vidas corre na praia, ele está lá, ele está pulando por cima das pessoas, né? Ele está olhando a vítima ali, ele está entendendo que a corrente está para cá, ele vai entrar para lá para poder cair, nadar e entrar em cima da vítima. Ele chega perto, vai chegando perto da vítima, ele já está avaliando se a água está fria, se a vítima é grande, se é pequena, se eu vou ter dificuldade, por onde eu vou sair, por onde eu vou entrar, qual o material que eu tenho, qual o vento que está batendo. Quer dizer, são 1000 possibilidades diferentes. Quanto mais ferramentas eu tiver, melhor vai ser o socorro. Esse é o último trabalho que eu tô realizando, que agora está em execução, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês. É complexo, parece, mas ali em cima, identificar o problema. Primeira coisa o socorrista é identificar o problema. Alguém tem um problema, eu vou fazer um diagnóstico e assim em seguida uma estratégia para fazer o atendimento. E aí eu tenho uma decisão que vai resultar em ações e resultados. Ali na linha vermelha, ela mostra uma coisa muito interessante. Isso é um estudo ainda. A gente vai publicar isso ainda. Todo socorrista tem 2 formas de decidir sobre a ação. Aquela que ele já passou por aquilo e aquilo vem no automático. Isso tem menos gasto de energia, é mais rápido, mas está sujeito a alguns erros. Ou seja, se você errou no passado, fez uma ação no passado e tem essa ação como positiva, você acaba repetindo aquela e ela não é a melhor. E tem a outra que é consciente, racional. Ou seja, eu vejo que ele está sangrando aqui, penso, isso deve ser um sangramento venoso. Eu aprendi isso assim. Eu tenho que botar uma compressão local. Eu tenho que... Quer dizer, o raciocínio vai, mas ele é mais lento, mais dispendioso, ou seja, gasta mais energia, me estressa um pouco mais, mas pode dar um resultado positivo. Na realidade, no dia a dia nosso do trabalho, a gente usa os 2. Um pouco de um pouco do outro. Isso é muito importante, porque quanto mais novo eu sou, ou seja, quanto mais eu sou iniciando na carreira de socorrista, mais eu penso conscientemente, racionalmente. Eu tenho que raciocinar sobre o protocolo, eu tenho que elencar o protocolo, chamar o protocolo lá, né, que está na memória e dizer assim, como é que é mesmo? Quanto mais velho, ou de idade, ou experiente eu sou, mais aquilo vem no automático. Ele fez uma coisa, eu faço outra, mais reativo. E aqui nas variáveis, isso vai depender, o resultado vai depender da tua capacidade física, da qualificação técnica, do equilíbrio emocional e cognitivo, né? Quando eu peço para alguém ver uma situação que está acontecendo, ele vê de uma forma, ele vê de outra, ela vê de outra. Quer dizer,
ter o bom senso de conseguir ver o que é melhor para o paciente nem sempre é muito fácil. Os equipamentos que você usa, o ambiente e a vítima. Quem que nós somos, Sobrasa? Bom, nós somos um bando de malucos por ainda acreditar que podemos mudar alguma coisa. Nós somos fanáticos porque pelo que nós fazemos por amor, gratuitamente, eu não recebo nada, os outros diretores, Jorginho, todo mundo trabalha gratuitamente. E nós somos maravilhosos como seres humanos, não tenho vergonha de dizer, somos sim, porque nós queremos mudar uma coisa que talvez poucas pessoas acreditem que possam ser mudadas. A Sobrasa foi fundada em março de 95, tem 22 anos. Nossa missão é unir o Brasil para reduzir os afogamentos. A nossa visão é reunir, produzir e compartilhar conhecimentos para a redução dos afogamentos. Nossos valores são confiabilidade, pode confiar em mim que a missão vai ser executada. Eu sou determinado para resolver isso. Altruísta, porque eu estou fazendo gratuitamente pelo bem do outro. E proativo, eu antecipo a minha ação. Sabe? Essa é a diretoria, são 42 diretores, 56 consultores e nós estamos em 26 estados da federação. Os nossos resultados, né? Esse é um vídeo místico. Olá pessoal, eu sou o Kim. Vamos falar sobre os cuidados que devemos ter em água doce. Segundo pesquisas realizadas em 2004 pela Organização Mundial da Saúde, anualmente 10 milhões de pessoas se afogam no mundo. Dessas, 500 mil morrem. 1.800 por mês nas Américas e 21 diariamente no Brasil. O afogamento é a segunda causa de morte no Brasil em crianças de 1 a 14 anos. 65% dos acidentes ocorrem em águas doces naturais, dos quais 80% são com crianças menores de 5 anos, dentro ou ao redor de casa. A prevenção reduz 85% desses acidentes. Skeletons roar across these dark continents in search of their own. Their low eyes serpents glowing red as the shadows fall in the night. An evil man named Lakai Strange. My name is not Living as a master of the moon in the sun, and in a second I'll destroy everyone. Now, it's the Joe Mescaline. So,
Procure seguir nossos conselhos para não transformar seu lazer em um pesadelo, pois assim, você e sua família poderão voltar em segurança para sua casa. Ajude-nos a prevenir afogamentos. Bom, isso é o trabalho de 22 anos com a Sobrasa e de muita gente ajudando. Ninguém faz isso sozinho, tá? Todo mundo tem uma equipe, né? Cada um dá o que pode. É sempre assim, numa sociedade, a gente começa a dizer assim, mas ele está fazendo menos do que eu. Não interessa, cada um tem alguma coisa para dar. E a gente tem que respeitar a limitação e os interesses de cada um. Às vezes tem pessoas que no momento estão dispostos a dar muito, e daqui a um ano não estão dispostos a dar tanto, mas daqui a 2 anos estão dispostos novamente a dar muito. Então, eu acho que o sucesso disso aí, se eu posso sintetizar numa coisa, é a união, é estar juntos, é fazer pelo todo, não fazer por si, né? E uma palestra que tem que ser motivadora, eu trouxe algumas frases que para mim representam muito, porque são coisas que eu vivi e achei que talvez servisse para vocês. Isso não quer dizer que sirvam. Eu acho que cada pessoa tem o seu jeito de ser e a gente deve respeitar. Então o que eu trouxe é a minha motivação, a minha história de vida. Se servir para vocês, ótimo, maravilha. Mostrar na área científica o que a gente fez, os protocolos mundiais, na Organização Mundial de Saúde, na American Heart, no ILCOR, no PHTLS, 7 livros, 85 capítulos de livros na área médica, 202 artigos. Classificação de afogamento foi publicada na American Heart, na Chest, no PHTLS e vários outros locais. Suporte básico de vida, ele foi publicado aí, no Suporte básico de vida nada, foi publicado numa revista chamada Resuscitation. Eu vou voltar só um instantinho aqui atrás para contar uma historinha, né? De pensar em realizar a classificação até a publicação foram 4 anos. 4 anos não é 4 anos trabalhando de vez em quando eu podia, não, 4 anos direto. Na época que eu levantei o número de óbitos no Brasil, a única forma de saber o número de óbitos era ir para a Secretaria Estadual de Saúde, pegar o livro de óbitos e ficar contando 1 a 1. Era assim que a gente fazia estatística naquela época. Os protocolos, todo o fluxo de atendimento para entender o que aconteceu do paciente da praia, que eu tinha o protocolo dele, mas até ele chegar no hospital e passar pelo hospital, eu fiquei embaixo de uma pia lá com mofo, pelo menos uns 2, 3 meses recolhendo, tentando achar os prontuários. Então, não tem coisa lindinha, entendeu? Tudo é ralação mesmo. E não tem sucesso e não tem resultado sem ralação. A definição de afogamento, por exemplo, foi uma das situações mais estressantes da minha vida. A gente tinha a definição de afogamento, era afogamento e quase afogamento. Isso pra gente, brasileiros, em termos médicos, profissionais de saúde, isso não quer dizer nada. O que é um quase afogamento? Não existe isso na literatura médica. Não existe quase pneumonia, quase infarto, quase... Isso não existe. Por que tinha que existir afogamento? Só que na nomenclatura americana, na língua inglesa, isso tem um peso muito forte.
Para eles, drowning, afogamento, significa morte. Não significa que alguém passou por um sufoco e viveu. Não, significa morte. Então, no começo, quando eu comecei a propor a alteração na definição de afogamento, me chamaram de louco, palhaço, me sacanearam muito, mas vocês não têm ideia, sabe? Era um tupiniquim que vinha com uma ideia que queria mudar a definição, só isso. E mudar a definição de afogamento no mundo. Nada mais, né? Porra, coisa simples, né? Então me sacanearam muito, não foi pouco, tá? E fui lá e respondia, e na época já era e-mail, graças a Deus, se fosse carta ia ser um monstro, né? Difícil de manejar, mas era e-mail, e mandava e-mail, voltava e-mail, e-mail, e as respostas eram uma confusão danada, até que em 2002 a conclusão era que eles ia continuar o quase afogamento. E aí, mas eles me deram uma oportunidade de fazer uma apresentação, por que eu acho que tinha que mudar, né? E aí eu fiz essa apresentação, e aí botaram em votação, e algumas pessoas levantaram e disseram que eu achava que eu tinha razão. E aí marcaram para o dia seguinte um novo fórum de debate, para as pessoas que estavam no Congresso, os especialistas. Então os especialistas iam julgar isso. E aí apresentei novamente, e aí mais pessoas levantaram a mão e disseram que eu estava com razão. Não, tem todo sentido. Todas aquelas pessoas que não eram da língua inglesa, porque aquilo era muito forte na língua inglesa. E aí nós conseguimos, então, mudar a definição de afogamento. Agora nós temos uma outra tarefa, essa semana surgiu uma outra tarefa, que é redefinir afogamento, porque ainda não está bom, e eu acho que não está bom mesmo não. E vai ser uma outra luta, e não é uma luta técnica só. Acho que é uma luta política, né? Política, de poder. Nós, seres humanos, temos uma tendência, isso é muito do homem, mulher tem menos. Nós, seres humanos, e principalmente os homens, temos uma coisa que acho que atrapalha muito o nosso desenvolvimento. É o tal do mijo no poste. Sabe como é que é mijo no poste? Vem um, mija, aí vem o outro, mija em cima, porque o que mija em cima, o cheiro dele vai estar valendo. Aí vem o outro e mija em cima novamente. E veio outro e mija em cima. E isso acontece, por mais bobo que pareça, é isso que acontece na medicina, na política. É o cara que assume a nova política, ele derruba o muro e constrói o muro dele, né? E a coisa vai, a gente vai caminhando 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes 2 passos para trás, 1 para frente. E fica nesse passo. Então acho que é muito importante a gente tentar contribuir para o mundo, não para a gente, não para deixar a nossa marca. Sua marca vai ficar se você contribuiu. Não porque você mijou no poste, porque depois que você mijou no poste, vem outro cachorro e vai mijar depois. Então não tem jeito, né? Então a tua contribuição é muito importante. Eu acho que ela pode ser feita de diversas formas diferentes. A gente mudou, por exemplo, a forma que coloca o paciente com trabalho científico, a forma como você coloca o paciente na praia. Antigamente era de cabeça para baixo e a gente conseguiu mostrar também, através de trabalhos científicos, que não é de cabeça para baixo, é na posição lateral. Ou a gente conseguiu mostrar também, mudando a forma como o mundo encarava, como tinha que ser feito o tratamento do afogado. O tratamento clínico é, você chega no local, embrulha e corre para o hospital. Tratamento do trauma também, né? Normalmente você tenta levar o paciente à sala de trauma ou ao hospital. No afogado não, você leva o hospital, a sala de trauma ao paciente. Você inverte a coisa. Porque a melhor possibilidade, o melhor prognóstico, a melhor alternativa de vida, de sobrevida, é com o tratamento no local, na areia, na piscina, no local, sendo atendido em suporte básico de vida. Esse é o maior sucesso que você possa ter com o afogado. Então o atendimento deve ser no local. Conseguimos também estabelecer um novo protocolo para quando você deve iniciar a ressuscitação e quando você não deve fazer a ressuscitação e até quando você deve ressuscitar. Isso tudo é muito importante, porque haviam perguntas, e eu vou mostrar isso mais à frente, diversas perguntas que eu me fazia quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu não sabia a resposta. Em 2012 nós publicamos um trabalho na New England. A New England é um trabalho assim que eu não conheço nenhum brasileiro que tenha publicado na New England, né? Mas deve ter. É uma publicação dificílima.
O artigo eles me convidaram, foi por convite, e ele foi e voltou pelo menos umas 9 ou 10 vezes. Levou 2 anos para publicar isso, ou seja, não tem sucesso sem muita ralação, e é isso que eu quero, essa é a mensagem. Quem rala vai chegar lá. Publicamos também no livro mais importante de medicina intensiva, o Critical Care, no manual do American Heart de instrutores. A cadeia de sobrevivência, né, que foi uma luta para conseguir. Você junta um grupo de profissionais e cada um quer levar para o seu lado. É um conflito de interesse. Eu não estou dizendo que eu não tenho, eu tenho como meus conflitos de interesse. Né? Eu acho que sei o que é melhor para o paciente, mas pode ser que eu não saiba. E eu tento puxar para o que eu acho, e cada um tenta puxar para o seu lado. Você imagina aí, 9, 10 especialistas, pessoas renomadas no mundo inteiro, cada um tentando puxar para a sua brasa a sardinha. É complicado. Né? Foram 2 anos para publicar. E temos publicados, por exemplo, um boletim anual sobre o afogamento. O que acontece no Brasil? Um perfil das piscinas. Recentemente, em 2016, nós criamos essa International Drowning Research Alliance, uma aliança internacional para juntar os cientistas de todo o mundo, sem política, sem dinheiro, ou seja, só ciência. Todos que queiram e estejam interessados em fazer ciência dentro da área de afogamento. Né? E aí tem uma mensagem aqui, essas mensagens de azul são, eu acho que publicar no Brasil tem que ser em revista internacional. Você publicou no Brasil, só lê você e sua família. Infelizmente, por enquanto. Tá? O índice de indexação é baixo, a divulgação é baixa, os estrangeiros não têm como ler porque está em português, então é publicar em inglês. Existem algumas revistas indexadas agora que tem o abstract, o resumo em inglês, é interessante, mas essa é uma das lições de vida. Start Aquático, que é um trabalho muito interessante. Amanhã a gente vai falar sobre isso mais com profundidade. O Start Aquático define o atendimento de múltiplas vítimas dentro da água. Também é um trabalho recente que nós fizemos. A Linha do Tempo do Afogamento, que é um trabalho que foi publicado agora na revista estrangeira também, que é o que acontece no processo de afogamento. O que vem antes? Pergunto a vocês, natação é prevenção? Eu saber nadar é prevenção de afogamento? Sim. Não. 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 Sim. Não. Não ou sim? Sim. Ou não? Sim. Tá, aí eu pergunto para vocês assim, olha só, eu pego uma criança, pego uma criança de 1 ano. Não vou ensinar a nadar, mas vou ensinar ela a flutuar. Boto ela na piscina, eu levo aí 6 meses ensinando ela a flutuar na piscina. Ela está flutuando bem. Pego ela, agora você pode ir para a praia. Vai para a praia. Ou pode cair no rio. Aí não, né? Então, quer dizer, saber nadar é assim meio teórico a coisa. Não funciona, não é prevenção. Saber nadar, ou ter natação, ou saber flutuar, é reagir melhor. Ou seja, você se viu numa situação de perigo e você tem uma ferramenta a mais para combater aquele perigo. É isso que é a natação. Então, assim, isso muda, é pragmático, porque muda todo o conceito que a gente estabeleceu durante anos. Vou ensinar meu filho a nadar e aí solto ele no mundo, pô. Não é assim. Né? Mas isso a gente vai falar melhor amanhã. Linha do Tempo. E até em 2016 que a cadeia de sobrevivência foi publicada nas recomendações do WILCOR, né? E foi muito interessante. PHTLS também publicou a classificação de afogamento. Nós fizemos esse trabalho aí também, que é uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte: será que as medidas de prevenção que eu preconizo para a piscina são as mesmas de uma praia? São as mesmas de um rio ou de uma cachoeira? Cada local é um local diferente. Então não adianta eu falar uma coisa só. Eu tenho que ter medidas diferentes. Algumas são comuns, claro. Então nós criamos aí esses 5 medidas para casa mais segura, piscina mais segura, rio mais seguro, surf mais seguro. Cada situação tem as 5 medidas importantes para a prevenção.
Esse ano foi publicado, da Organização Mundial de Saúde, publicou os guias, as recomendações para a prevenção no mundo. Eu fui o revisor e a gente tem parte do trabalho brasileiro publicado aí dentro da Organização Mundial de Saúde. Fizemos também uma revisão para uma revista muito importante inglesa, que é a British Medical Journal, sobre afogamento, que vai ser publicada. A tabela subjetiva de risco de afogamento, que eu acho que é uma coisa extremamente interessante, a gente vai abordar amanhã, é algo que fala que ela foi feita para dar a real noção ao usuário comum qual o risco dele se afogar. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, nadador que domina os 4 nados e possui treinamento em análise de risco e resgates aquáticos tem risco baixo em todos os ambientes. Baixo, não é nulo, baixo. Mas olha o outro ponto ali, que não, nível 5, não possui flutuação básica. O risco para todos os locais é alto. Então, assim, depende de quais as ferramentas a pessoa tem, o risco vai variar. E isso é muito importante como noção. Fizemos também esse ano a sinalização gestual, padronização da sinalização gestual. Eu não vou mostrar tudo, era só para mostrar que é mais um trabalho que vocês têm. Todos os trabalhos que eu estou mostrando aqui, eles estão disponíveis na internet, na página da Sobrasa, gratuitamente. Então você entra lá, tudo isso está disponível lá. Tá? Na cadeia da sobrevivência, uma outra coisa muito importante que a gente mostrou para o mundo, tem mostrado para o mundo, e o mundo tem uma certa dificuldade de entender isso, é que dentre o trabalho diário relacionado ao afogamento, 99,9% é prevenção. Olha quanto corresponde aos primeiros socorros. 0,02%. Então, quando os médicos estrangeiros vêm discutir afogamento, você está falando sobre 0,02%. É isso mesmo que você quer falar? Ou a gente vai para a prevenção? Então, assim, é importante para a gente saber como nós nos situamos em relação ao afogamento. E, ressaltando o que o Márcio falou, né, é importante a gente entender o que é ABC, o que é CAB, quem tem que fazer. Quem pode escolher entre ABC e CAB? Quando lançaram o só compressão, o mundo virou um inferno para quem lida com afogamento. E foi muito difícil. Agora está um pouco melhor, mas ainda não está solucionado. Muitas pessoas entram em contato com a gente querendo fazer só compressão. Por que eu não posso fazer só compressão? Ah, mas a ventilação é problema, ela contamina. Não é verdade. Isso tudo a gente vai ver amanhã. Um último trabalho também, que é uma campanha para você entender que você, em afogamento, você prefere prevenir ou lamentar. Né? A prevenção é super importante e muito mais. Esse novo que eu te falei, essa semana nós engajamos num novo trabalho que é a nova definição de afogamento e incluir isso no CID-10, CID-11, desculpa. Todo mundo sabe o que é CID? O Código Internacional de Doenças, ele está sendo feito um novo, número 11 agora. Ele vai vir classificando o afogamento. Então nós já estamos trabalhando junto com a Organização Mundial de Saúde nesse novo código, para que ele fique melhor, para a gente entender o problema melhor. Eu tenho aqui uma camiseta, para quem me disser quem é esse camarada que está abraçado comigo. Não. Não, porra, sabe, né? Tá certo, ganhou. É o Dr. Reimlich. Sabe por que te segue, admirador e Tá vendo? Por isso. Hã? Não deixou nem brincar, né, cara? Já saiu batendo logo, cara. O cara tá no script dele. Ele tá preparado. Hã? Olha só, fizemos até hoje quase 600 palestras, 46 internacionais, o grupo todo da Sobrasa, tá? A gente teve um destaque no Brasil em 1997, foi a nossa maior participação no Congresso Mundial, 19 das 155 apresentações, 2 conferências, participamos do Congresso na Malásia, foi 18% de todos os trabalhos científicos eram brasileiros e portugueses. Tá? 18%, é muita coisa. E em 2017 agora nós estamos com 30 trabalhos aprovados para apresentação em Vancouver, no Canadá.
Nós somos uma delegação aí de, acho que tem uns 15 pessoas, né, Guimarães? Cadê Guimarães? Guimarães vai apresentar o quê? O trabalho. Padrões de comportamento associados a lesões de Isso aí. Olha só, não tem como a gente não mostrar o nosso trabalho, não tem como vocês não mostrarem o trabalho de vocês. Nós trabalhamos muito e produzimos cientificamente muito pouco. A única forma da gente mostrar e contribuir efetivamente com a humanidade é pegar aquela experiência que a gente está adquirindo e colocar isso no papel. Se você não colocou no papel, isso não é uma profissão que pode ser uma profissão de ferreiro, que um passa para o outro, de pai para filho e tal. Não é isso. Nós somos profissionais. Então, pegou uma dúvida, estou na dúvida com isso, vou elaborar um pequeno trabalho científico. Eu quero saber qual é a resposta para isso. E você tem várias pessoas aí para ajudar vocês. É assim que a gente constrói alguma coisa. Eu acho que vocês têm todo o potencial para construir muito. Não é pouco não, é muito. O Brasil tem muita experiência para botar no papel. Vou convidar vocês para o 4º Simpósio Brasileiro, Piscina Mais Segura, em São Paulo. Tá? Vai acontecer dia 16 de agosto. A gente fala só sobre segurança em piscina. Nós fazemos todo ano um simpósio no final do ano, vai ser na Paraíba. Tá? Um simpósio com o Sobrasa Rescue. Nós temos cursos online gratuitos na internet, vários, são 7 cursos diferentes. Tem certificação nacional e internacional, fazemos intercâmbio de trabalho em Portugal, temos debates na internet, Facebook, Instagram, vários Facebooks, então você entra, dá o like e vai participar dessa discussão. Surf Salvo Internacional, já fizemos em 7 países diferentes, estamos fazendo em pelo menos 14 estados diferentes aqui no Brasil. Apresentações em shopping, manual profissional, o curso de salvamento, campeonato que tem, eu não vou passar o vídeo, mas é o campeonato que tem na Paraíba e agora no final do ano, em 2017. É um campeonato de salvamento aquático, são 2 dias de campeonato, 1 dia de discussão de simpósio. É um evento super interessante. Tudo isso para promover a prevenção. Nós temos 2 profissões, duas leis no Senado Federal para regulamentar a profissão de guarda-vidas e para regulamentar a segurança em piscinas. Infelizmente, isso a gente não consegue, já está no Senado, mas a gente não consegue que isso vá adiante. E é realmente difícil. A profissão de guarda-vidas tem pelo menos 10 anos já que está nesse processo, e a de piscina tem um pouco menos, deve ter uns 6 ou 7 anos, mais ou menos. Eventos de prevenção, escolinha de salvamento, colônia de férias, guarda-vidas júnior, guarda-vidas por um dia, prevenção em escolas primárias, guarda-vidas master, município mais resiliente em afogamento, piscina mais segura, campanha latino-americana de prevenção, tudo são projetos de prevenção, campanhas para envolver as pessoas e diminuir o número de afogamentos. Folder de prevenção, eu trouxe um folder para você com a classificação aqui, você pode pegar comigo depois. Adesivos da campanha, vídeos, nós temos 3 vídeos em desenho animado, você pode baixar isso na internet, passar para os seus filhos, passar na escola, passar para o teu grupo, afogamento em inundações, prevenção em inundações, praia e piscina e água doce. Imã de geladeira, adesivos, e aí vai. É muito material gratuito, vídeos gratuitos na internet. Esse é, por exemplo, Surf Salva. Sinalização de praia e piscina, todas prontas para você imprimir, se você precisar. A nossa motivação, o que nos motiva a reduzir o número de afogados no Brasil? Esse tipo de situação. Uma criança perto de um espelho d'água, onde o pai, mãe ou responsável não entende que aquilo é um risco. Né? Então, assim, por que uma pessoa se submete a um risco desse? Ou submete uma criança dessa idade a um risco desse?
Porque ela ignora. Porque a informação do risco não chegou lá ainda. Sabe, a palavra multiplicadores do bem é tudo que a gente quer, né, Léo? Estou dizendo assim, é multiplicar o bem, é multiplicar a palavra, é multiplicar o impacto e a possibilidade real de que isso é real. Isso vai acontecer com alguém da nossa família. É um filho, é um neto, é um sobrinho, é um primo. Porque isso é a realidade. 6.000 pessoas morrem todos os anos afogadas. 6.000. Tá? Não deixar vocês angustiados muito, não. 75% de água no nosso planeta. Maior número, o Rio de Janeiro tem o maior número de resgates em todo o mundo. Tá? É muito risco. É muita gente sendo salva. 10 pessoas se afogam, uma morre a cada minuto no mundo. 17 pessoas morrem afogadas diariamente. 17 todos os dias, quase 1 por hora. Eu já estou falando há quase 1 hora, uma pessoa se foi. É pouco não, é muita coisa. É a segunda causa de morte de 1 a 9 anos de idade, entre todas as causas. Ou seja, é a segunda causa que mata nossas crianças. É a terceira de 10 a 19 e a quarta de 20 a 24. Olha só como o mapa das mortes por afogamento no Brasil, ele é diferente. Olha só, por exemplo, Rio de Janeiro, menor do que 2 óbitos por 100.000 habitantes. Olha como é que está o Amazonas, 5, ou seja, é o dobro e mais alguma coisa. Isso é morte, é o local de maior risco, é o norte. Olha esse gráfico também, porque quando a gente pensa, a gente mora em Salvador, a gente pensa em praia, a gente pensa, o risco está na praia. Não, na praia é 15% dos óbitos. 75% dos óbitos é em água doce, rio, lago e represa, onde não tem prevenção, não tem ninguém para alertar, não tem guarda-vidas, não tem salva-vidas, não tem ninguém dizendo que é perigoso. Então essa informação tem que chegar quando? Antes do cara ir para lá. O cara chegou lá, ó, morreu. A boa novidade é que a gente está reduzindo, né? Está reduzindo o número de óbitos. Né? A gente está no caminho, nós estamos no caminho certo, mas precisamos trabalhar mais. Nós vemos, o que nós vemos, esses números todos que eu mostrei para vocês, nós estamos vendo apenas 6% do todo. 6% do todo. Ou seja, 94% das coisas que estão acontecendo eu não estou vendo. Por quê? Porque eu só vejo o que a gente registra como certificado de óbito, o atestado de óbito e hospitalização. O resto eu não vejo. Claro, mas o Salvamar não reporta? Reporta. O Gemar não reporta? Reporta. Mas isso vai para onde? Isso vai para uma estatística nacional? Não. O que é reportado? Só óbito e hospital que paga SUS, que paga a internação. Bom, tinha que contar um pouco da minha história, né? Então aqui, ó, eu com a minha primeira namorada, à direita, né? Segurando o mastro, mas depois eu parei esse negócio de segurar mastro. Né? Neném, eu aqui, ó, com o meu pai, à direita ali da praia, é a pessoa que me deu essa proximidade da água. A gente pescava, a gente pegava onda, jogando vôlei na praia, o tempo todo praia e água. Aqui na faculdade, na vestibular, para medicina, era só surf. Eu não queria saber nada de estudo. Nada, zero, estudo zero. Era campeonato de surf e surf. Aqui na Universidade de Medicina, mesma coisa. Só surf, esporte, vôlei e vambora. Tá? Só me deu o clique, e esse eu acho que é uma história interessante, só me deu o clique quando eu fui transferido de uma faculdade para outra e entrei no 3º ano em outra faculdade. Eles se sentavam numa mesa redonda e o mestre lá que era fisiologia, semiologia médica, ele pegava e começava a perguntar um para um. Eram 12, 15 pessoas, não tinha nem onde me esconder, porque eram 12 pessoas e ele começava perguntando. Isso quer ver? Isso quer ver? E eu, porra nenhuma, não sabia nada, né? Eu não sabia nada. Então, ele perguntava, ele ia perguntando, todo mundo respondendo. Aí chegava na mim, eu não sei. Porra, e era assim, foram 2, 3 semanas desanimadoras, sabe aquela sensação de sou um merda. E é a sensação e é a motivação. Ou seja, porra, o que eu fiz? Sentei
e estudava o dia inteiro, acordava 1h da manhã, estudava até 3h da manhã e voltava a dormir. Estudava o dia inteiro e assim foi, durante 1 ano. Tá? E aí no final desse 3º ano eu já estava com uma nota para conseguir um estágio que eu consegui no CTI, que eram 5 vagas. Quer dizer, a gente motivado, né? Eu estava motivado antes, era com a praia, com a piscina, com surf. Mas assim, a gente vive muitas derrotas antes de conseguir a vitória. Eu treinei, né? Durante a faculdade e durante a residência, eu fiz residência na Marinha, eu treinei bastante para ir para o interior, para uma cidade do interior que é Jacaraípe, fiquei 2, 3 anos lá e depois voltei. Quando eu voltei, fiz concurso para vários lugares. Eu acho que isso é uma das mensagens. A gente deve abrir as portas. A gente deve ter todas as portas que a gente puder ter abertas. Quanto mais porta aberta, melhor. E você escolhe, né? Ótimo você ir na sorveteria e tem 100 sabores. Eu adoro isso, porra. Eu posso escolher o que eu quiser, né? Não é muito melhor do que você chegar na sorveteria? O que que tem? Tem goiaba. Aí, não, só tem goiaba. Porra, só tem goiaba, você vai tomar de goiaba, não tem jeito. Então, assim, você ter opções é muito interessante. Então, façam concursos públicos, porra, vai fazendo até você conseguir se encaixar naquilo que realmente te completa e que é bom para você. Mas nessa época é que aconteceu que eu entrei no Corpo de Bombeiros e eu entrei para trabalhar com afogamento. A minha ideia era trabalhar com afogamento, queria ficar perto do mar, queria ficar perto da água. E quando eu entrei, eu começava a atender um caso atrás do outro e eu não tinha literatura. Sabe aquela coisa assim de você olhar o caso e você poder ir em casa estudar e dizer assim, ah, tá bom, agora o próximo eu vou acertar. Não tinha isso. Isso foi me dando uma angústia muito grande e eu comecei a escrever algumas cartas para o exterior, porque eu vi que aqui no Brasil não tinha como saber essas respostas. E comecei a escrever várias cartas para todo mundo. Teve um cara lá que até reclamou que recebeu 3 cartas. A mesma pessoa recebeu 3 cartas. Porque a minha ansiedade era muito grande. E as pessoas foram me respondendo, mas não respondiam. E aí um deles me convidou para apresentar um trabalho no exterior, no país de Gales. Eu fui apresentar aquela proposta inicial de classificação, da experiência e tudo mais. E quando eu cheguei lá, era um evento enorme, tinha esporte, eu não entendi nada. Na carta ele me falava assim, quantas pessoas tem na sua equipe? Eu falei, equipe? Como assim? Eu vou apresentar um trabalho, eu sou médico. Como assim equipe? Eu não entendia aquela linguagem. E eu cheguei lá e nessa parte de apresentação, reuniram os médicos todos, né? E aí veio o primeiro cara apresentou e tal, o segundo apresentou. E ele apresentando, ele era acho que era um chinês, né, oriental, e alguns médicos rindo dele, sabe, da apresentação. Porra, eu fiquei aquela coisa, tupiniquim, me escondi lá, tentei me esconder ali no cantinho, e aquilo foi, na hora de eu apresentar, eu havia pedido pro cara, a apresentação na época era, vocês nem conhecem isso, era um carrossel de slide. Já ouviram falar slide? Não, eu tenho certeza que não. Slide é que você tem que colocar um por um, tem que fazer previamente. Diapositivo. E tem que colocar um por um. Eu pedi para ele disponibilizar 2 carrosséis, porque aí a apresentação dupla fica mais rápida. E eu tinha 15 minutos para apresentar. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, a apresentação, eu preciso do outro carrossel. Não tem. Eu falei, sim, como não tem? E a apresentação, aqueles 2 rolinhos, né? E você não tem como juntar. E aí foi lá, então, aí comecei a juntar um para o outro, eu tinha que falar inglês, né? Tava tudo preparado e ele me despreparou. E no momento em que eu estava arrumando para fazer a apresentação, ele ia em cima de mim e fez assim, olha, e vai rápido que você tem que apresentar rápido. Me sacaneando, sabe? Me empurrando. Falei, porra, mantive o mais calmo que eu podia, né? E fui botando e tal, e comecei a apresentar. Na hora que eu comecei a apresentar, eu apresentei quantas pessoas morrem afogadas por ano no Brasil. Eram 8.000 pessoas. Todo aquele trabalho que eu fiquei 3 meses sentado lá na secretaria colhendo os dados. Nunca ninguém tinha feito isso antes, então eram dados novos. Eles olharam e começaram a rir. A plateia toda começou a rir. Porra, que constrangimento, né?
plateia rindo de você apresentando, né? E aí, agora estamos aqui, vamos embora, né? E fui apresentando. Fui apresentando. Não pararam de rir. Quando acabou a palestra, todos se levantaram, bateram palma. E esse cara que me sacaneou veio perto de mim e falou assim, olha, nós estamos muito interessados, eu tenho uma revista médica, eu estou muito interessado em publicar o seu trabalho. Eu já estava com a resposta, né, engatilhada, perguntei assim, como é o nome da sua revista? Aí ele falou lá Aí eu falei para ele assim, não vai dar, tua revista é muito pequena para o meu trabalho. Então, a roda, ela dá volta, tá? Então é isso aí, você tem que aguentar o pisão, você tem que aguentar, é assim mesmo, e não tem sucesso sem derrota. Nesse mesmo, teve uma outra situação assim, que é muito interessante, nesse mesmo evento no país de Gales, eu fui para lá, e, olha, era assim, tem várias reuniões, vários meetings, vários não sei o quê, eu sempre ia errado. Era para ir social, eu ia à vontade. Era para ir à vontade, eu ia social. Eu não acertei uma ali naquele negócio, tá? Aí tem o encerramento. No encerramento, uma plateia ali de, tinha umas 800 pessoas, príncipe de Gales na mesa, autoridades. E eu com a Lila, né, lá, com a minha esposa lá atrás, sentadinho, né, só ouvindo, né, entendendo algumas coisas, outras não. Até que, aí eles falam assim, David Spielman from Brazil. Aí a minha mulher me cutucou. Eu acho que é contigo, hein? Eu falei assim, será? O que eles iam falar meu nome? Aí o cara, eu falei assim, como assim? Aí subi. Né, a gente vai subindo, né, naquele palco, não sei o que, todo mundo olhando pra você e tal. Agora assina aqui. Eu falei assim, como assim assina aqui? O quê? O que eu vou assinar? Porra! Eu tava assinando, sabe o quê? Isso em 1994. Um compromisso em reduzir o número de afogamentos no mundo. Dali eu voltei pro Brasil e assim a gente fundou a Sobrasa. É uma história, né? Vou falar mais não, senão eu vou... Uma outra coisa muito interessante que eu acho que serve de lição de vida para vocês também eu procurava respostas. Eu fui lá para procurar respostas para as minhas dúvidas. E eu sei que cada um de vocês tem dúvidas. E eu perguntava, ficava cercando todo aquele cerca Lourenço, ficava cercando, todo mundo perguntando. Mas assim, não ficava muitas perguntas para um só que ia cansar, né? Então eu perguntava para vários... Cara, não obtinha resposta em lugar nenhum. Até que alguém me apontou o fera do fera, o bambambam do bambambam. Aquele cara ali, pô, aquele cara é o cara. Pô, eu fui lá. E aí comecei a perguntar, mas isso assim assado, assim, assado, assim. E ele saltava de um lado, saltava do outro, até que ele chegou, pô, doutor Spielman, eu nunca peguei um afogado parado, em parada cardiorrespiratória. Eu olhei para ele e falei assim, porra, eu não vou encontrar minhas respostas aqui, então. Eu vou ter que produzir minhas respostas. E foi o compromisso que eu vim fazendo esses anos todos. Produzindo as respostas. Me tirou da caixa, né? Me tirou da caixa, né? Obrigado, mas sem babação, hein? Bom, e dentre as histórias que eu selecionei, a história do Kim também é muito interessante. Como foi criado o Kim, quer dizer, como foi pensado o Kim? Eu estava no CRA, no Centro de Recuperação de Afogados, era, acho que era 1995, e entrou um chamado de um grau 6, uma parada cardiorrespiratória, e nós trabalhávamos 2 médicos e um enfermeiro. O outro colega que estava comigo foi para fazer a ocorrência. Naquela época, em 95, a gente trazia o afogado para o CRA para fazer tudo no CRA. Um erro horrível, né? Mas, na época, não tinha nada escrito, né? Então a gente não sabia. Bom, a gente trazia para o CRA.
conforme ele foi trazendo para o CRA, a gente tem lá no CRA uma mesa que é herança do antigo Salvamar, que é uma mesa de ressuscitação. É uma mesa nessa altura aqui, para a gente ressuscitar as pessoas, rígida, bem rígida, então dá para fazer o procedimento, e aí tem toda a aparelhagem de oxigenoterapia, ventilação, intubação por trás. E quando ele chegou com a vítima, eu estava assim na mesa. Tubo orotraqueal de um lado, laringoscópio do outro, esperando ele colocar na mesa para passar o tubo e começar a ressuscitação. Depois que a gente ressuscitou, foi tudo bem, ele me falou assim, pô, mas cara, tu parecia um siri ali, né? Aí a gente começou a pensar, o siri ele está exatamente aonde? Ele está exatamente na areia ali, na areia molhada. Ele é exatamente a posição onde o guarda-vidas fica, né? Molhando o pé o tempo todo e olhando o tempo todo. E aí ficou a história do Kim, né? A figura mascote do Kim. A história, porque o nome Kim, ele veio de mais uma motivação de uma criança que a babá, a gente morava num condomínio, a babá tinha uma criança chamada Kim, e ela vinha com Kim pegar a minha filha, que tinha a mesma idade, e eles quatro, né, com a babá da minha filha, eles iam para o parquinho, todos os dias. Um dia a babá e o Kim não vieram. 2 dias, nada. A gente passou lá para saber o que aconteceu, ele caiu na piscina e morreu. Então, o nome Kim é em homenagem a esse garotinho. Cara, tá muito brabo esse negócio aí da caixinha. Pô, eu fiz meu curso de guarda-vidas na Califórnia em 97, né, foi ótimo para mim. Em 99 nós começamos o Surf Salva. Em 2002 nós mudamos essa parte toda a definição de afogamento. Em 2002 a gente também fez, para quem conhece, chama-se Woodstein Style. Woodstein Style é um protocolo, um procedimento que estabelece quais os dados devem ser preenchidos em uma ressuscitação. Esse time aí é o mesmo time que fez o Woodstein Style da America Heart, da coisa, e a gente se encontrou para fazer o processo do afogamento. E o COR, né, ajudei a produzir, o Márcio falou um pouco, né, toda a dificuldade que é manter o ABC, foi uma luta, foi uma guerra, faltava só pancadaria, porque todo mundo queria levar para a parada de origem cardíaca e nós queríamos trazer para a parada de origem respiratória, que é o caso de afogamento. Então, foi muito difícil, mas ainda se mantém, não sei até quando, mas ainda se mantém. Publicado no boletim da Organização Mundial de Saúde, a definição, o prêmio que o Jorginho, por favor, levanta aí. Pô, vai deixar eu passando vergonha sozinho não, pô. A gente que tá comigo não, tá com a gente, que nós estamos juntos desde 1997, não é isso? 5. A história, posso contar a história? Ou você quer contar? Não, conta você. Porra, me dá uma alívio. Ele vai contar a história do nosso, é uma boa história. Então, 1990... Sem chorar. Eu estava assistindo um Esporte Espetacular e aí eu vi Campeonato de Salvamento Aquático que veio em 96, né, no Rio de Janeiro. Nessa época eu estava participando do grupo Semper, lá na Universidade Federal da Bahia, e tinha uma argentina, a doutora Diana Lisgotia. Aí eu falei isso para ela, ela falou assim, você tem que ir. E aí lá vamos nós, né, para o Rio de Janeiro. E naquela época eu vibrando assim naquele vídeo, até tem... Eu tipo, chegar lá, vamos fazer, vai acontecer e tal, físico, bíceps, tríceps, entendeu? Com essa ideia, né? A efervescência toda do campeonato, aí a corrida nadadeira, que é uma coisa assim de explosão, né?
E aí... Se explodiu. Explodiu. E aí eu tava assim, já peguei a primeira, tipo assim, são 10 baterias, né? Você vai eliminando que nem jogo da cadeira, vai tirando e tal. E aí o primeiro tiro, o segundo, chegando com diferença assim de 3, 4 metros, eu senti o cara, né? Tô bem, e aí vou ganhar e tal. Aí na hora que eu me deitei assim, eu vi uma pessoa falou assim, você tá errado assim. Como assim tá errado? Não, tá errado assim, porque o cara apitou, então não saiu. Quando eu vi, aí eu li aquilo e falei, nossa, esse cara tirou minha medalha. Aí vejo um baiano retado, entendeu? Eu falei, não, vou quebrar tudo aqui, vou quebrar tudo. Aí eles me falaram assim, presta atenção, a gente aqui, a filosofia não é essa. Isso aqui não é para escolher quem vai ganhar. Isso aqui é para a gente poder agregar conhecimento. Então, se você, por acaso, veio só atrás disso, volte lá para o seu estado. Foi essa a nossa relação. E assim, imagine. Então, assim, a gente literalmente saímos na mão. Quase. Quase que eu ia apanhar, né? Eu não saí na mão, eu sou bobo, pô. E eu tava lá no Rio de Janeiro, né? Eu, assim, era um dos únicos, assim, que não era dali, eu tava ali com a corporação. Imagine aqui, vocês são todos da corporação do Rio de Janeiro, tá eu aqui, não, porque isso, porque aquilo, mexendo, sem pensar. Então foi assim que a gente, né, se conheceu. E o Jorginho produziu em 2007 um vídeo aqui em Salvador, nosso primeiro vídeo de prevenção em praias, um vídeo em desenho animado, que a gente apresentou no Congresso Mundial em Portugal, né, em Matosinhos, e ele ganhando o prêmio o prêmio da ILS por esse vídeo que ele fez. Eu posso contar um detalhe? Deve. Como foi a questão dele? Eu estava com esse desenho animado e tal, e aí eu tinha pedido também que o meu trabalho tinha som, né? Eu pedi um computador que tinha som. Aí tá, tudo bem, a menina falou, não, tudo bem, pode ficar tranquilo. Quando eu chego na sala, que eu coloco, vamos testar aí, cadê o som? A menina falou, não tem computador com som. Eu falei, como assim? Eu falei com você uma hora atrás que eu precisava de um som, e você agora está me dizendo que não tem som. Não tem som, mas o meu trabalho tem som, eu preciso ter... E aí tinha um colega nosso chamado Romeu Bruno, que ele estava na outra palestra, que estava comendo a hora do almoço, né, lá embaixo. Eu falei, quem vai me salvar aqui? Porque eu preciso agora traduzir tudo isso em inglês para a plateia. Tinham 2 trabalhos australianos, 2 da Nova Zelândia e esse nosso. Olha só, a referência Nova Zelândia, Austrália e Brasil. Então eu estava competindo com a Nova Zelândia, Austrália e Brasil. 2 da Nova Zelândia, 2 da Austrália, um trabalho de prevenção. Aí desci rápido, o meu nome estava lá na mesa, né? Tal, desci para chamar Romeu Bruno, que tava, cheguei, peguei o prato do cara, joguei na lixeira, falei, meu irmão, vamos aqui, o que é, Jorginho? O que é? O Romeu Bruno é um salva-vida brasileiro, morou no Havaí por muitos anos e... né, falava inglês, falei, pô, Romeu, peguei o prato dele, joguei, e aí, embora aqui comigo, aí peguei Romeu, subi, aí cheguei lá, o que estava acontecendo? Passei um pouquinho o vídeo, aí eu falava para Romeu, que traduzia em inglês. Aí passava mais um pedacinho, falava isso, Romeu. Aí, para, e aí eu falava, Romeu, agora é isso. Isso aqui foi feito aí, esse trabalho foi essa tradução. E aí, não, mas uma coisa interessante, quando eu cheguei, o meu nome já tinha saído lá da mesa, eu falei, nossa, me limaram. Então, meu nome lá junto com os caras da Austrália dela, quando eu voltei, não estava lá, eu falei, nossa, limaram o brasileiro. Exatamente, eu falei, aí depois da apresentação, eu falei assim, nossa, o negócio não foi legal, não vai gerar. Daqui a pouco estava eu e Prates, Coronel Prates, que é o presidente da Sobrada do meu lado, eu todo triste assim e tal, sem entender nada. Daqui a pouco eu ouvi falar, Mr. Jorge. Aí Prates falou, Jorginho, você ganhou. Eu falei, não, rapaz, um tal de Mister aí. Não sei eu não, Prates. Meu nome é Jorge, eles falaram Mister. Um tal de Mister, deve ser outro cara. Ele falou, Jorginho, Mister, você vai logo lá. Aí eu fiz também, meio que assim, que tipo, ele disse assim, não é você não, porque tipo, o Prates falou, eu vou, né? Soldado mandado não tem crime, né? Então, o Prates mandou, eu vou, o presidente da Sobrada na época, né? Eu fui, e aí chegou lá, a gente ganhou.
né, esse prêmio, que é um prêmio que eu dedico a todos vocês, entendeu? Isso não é nosso, né, doutor? Isso não é do meu país, isso é das pessoas que estão querendo levar, então isso foi feito para que chegue às outras pessoas. Isso é nosso, pessoal. Muito bom. Saber agradecer é muito importante, né? Agradecer as pessoas que ajudaram a gente, as pessoas que estão com a gente, que nos apoiam. Porque apoiar quando você está vencendo é mole. Tem várias pessoas apoiando. Mas quando tu está se sentindo por baixo, vem a pessoa que está com o teu lado, isso é difícil. E eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que deram pra gente, né? A diretoria, né? A diretoria da Sobrasa, porra, tem feito um trabalho sensacional. Todos somos amigos, né? Como você viu com o Jorginho, os encontros são assim, né? É de felicidade, é comemoração, como o Jorginho fala. Nós nos encontramos para celebrar a vida. E é isso mesmo que a gente faz, né, Jorginho? Bom, eu tenho uma outra camisa aqui. Epa, animou o negócio. Tem uma camisa aqui da Andréa Lopes, de surf, para quem me responder essa pergunta aí. Já apresentei coisa pra caceta. O que nos falta conquistar? O que falta conquistar para a Sobrasa? O que a Sobrasa está precisando ainda conquistar? Mais voluntários. Não acertaram. Sensibilizar as pessoas que podem se tornar uma vítima. Ainda não. 0% de morte por acidente. Porra, o cara não. Porra, não. Porra, não dá. Porra, 2 camisas, não. Não, olha só. Não, vem cá. Não, ele não vai ganhar a segunda camisa. Você vai fazer uma outra pergunta para ver se alguém acerta, para dar a camisa. Não pode ficar com as duas, pô. Pode não, né? Não, pode. Uma pessoa com 2, não. Mas eu tava segurando. Vai, faz uma pergunta. Falou baixo. Não. Não, você faz uma pergunta e ela vai ser a primeira a possibilidade de responder. Posso fazer uma pergunta que foi feita... Isso, pode, o que você quiser. Qual ano que a Sobrasa foi fundada? 95. Mas eu acho que ela merece mesmo. Pronto. Olha lá. Muito. Então, a gente tem que envolver e continuar trabalhando para envolver os mais novos, os mais velhos, para evitar uma situação como essa, uma criança, 9 anos de idade, afogada, sequelas neurológicas permanentes, grave, porque num dia de domingo todos foram se recolher depois do almoço e a criança caiu na piscina e fez uma parada cardiorrespiratória. Esse é o nosso sonho, um mundo sem afogamentos, tá? E agradecer a paciência de vocês. Obrigado, hein?